Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos retornando para mais uma aula de teologia e hoje nós vamos dar continuidade a ele, Panorama do Antigo Testamento, Arche Júnior. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Nós já caminhamos bastante, agora nós vamos entrar nas partes mais específicas. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela com vocês. Pronto, vamos lá. Pessoal, então hoje nós vamos estudar aqui sobre a história da teoria documental do Pentateuco, né, que foi uma teoria aí muito peculiar. E essa teoria ela é interessante porque ela fala que ela tem quatro fontes, né? Quatro fontes do Pentateuco, ele tem quatro fontes. Na verdade, não foi escrito por Moisés, né? Então, nós vamos ver com mais detalhe essa teoria aqui. Vamos lá. Então, nós estamos utilizando aí o panorama do Antigo Testamento, a edição revisada e ampliada. Glenn Archer Jr., né, é o nosso autor. E hoje nós vamos estar aí no capítulo 6, História da Teoria Documental do Pentateuco. Vamos lá, pessoal. Pessoal, vou fazer aqui a parte de história, fazer aquela parte da leitura, né? E depois nós vamos conversando um pouco aqui conforme nós formos achando por bem, para que vocês possam entender de forma mais interessante. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa que nós devemos entender, a tradição cristã, ela dá credibilidade aos cinco primeiros livros da Bíblia como Moisés, né? Para Moisés. Então isso nós já sabemos, né? E aí, essa credibilidade, ela nunca foi questionada, né? E aí, antes do século XVIII, nunca foi questionada nenhuma dessas questões aí com relação à autoria dos cinco primeiros livros em relação a Moisés. Só que aí, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, que com o tempo, algumas pessoas se acharam no direito de querer questionar a autoria dos cinco primeiros livros da Bíblia, né? Ou a Torá, certo? Alguns questionamentos que eles falaram era justamente a questão dos cinco primeiros livros da Bíblia. Primeiro, eh, segundo eles, Moisés ele faz uma narrativa na terceira pessoa, né? Ele usa aqui o pronome pessoal do caso reto ele, se referindo aí à terceira pessoa, em vez dele usar o pronome pessoal eu, né? Então, esse aí é um dos questionamentos. E aí, lá no livro de Deuteronômio, especificamente o capítulo 34, segundo alguns estudiosos da Bíblia, Moisés está descrevendo a sua morte. Então, para eles, essa descrição aí não é útil, né? Assim, no sentido de ter Moisés ter escrito isso, né? Porque como a gente precisa entender o seguinte, a gente está falando aqui numa época onde eles queriam tirar a credibilidade da Bíblia, né, da palavra de Deus. Então começou a surgir algumas teorias justamente para se tirar essa credibilidade das revelações, dos mistérios, né? E uma dessas correntes assim que foi bem forte, que trabalhou nesse sentido, foi o iluminismo, né? E aí a gente tem que entender que surgiu mais ou menos ali naquela época ali a parte do racionalismo, de tentar entender as coisas com a razão. E aí, pessoal, vai surgir também, não nesse período, né, mas um período mais lá para frente, século 17, século 18, vai surgir ali a teologia liberal. E aí, pessoal, a teologia liberal casa certinho nessa parte aí do racionalismo, para tentar tirar a credibilidade da autoria do Pentateuco ou da Torá, ou dos cinco primeiros livros da Bíblia. Então, vamos lá.
E aí, pessoal, o surgimento da filosofia, né? Ele vai mudar de alguma forma essa credibilidade de Moisés. Então, um dos camaradas aí que vai questionar muito a questão, na verdade, vai ser um dos primeiros que vai questionar a credibilidade, vai ser esse camarada aqui, ó, o Bento de Espinosa. Ele é um judeu espanhol, planteísta. E aí, segundo ele vai dizer o seguinte, que Esdra, não Moisés, né? Ele tira a credibilidade de Moisés e dá credibilidade a Esdra, que poderia ter sido o compositor final da Torá. E aí, segundo ele, essa composição de Esdra tira toda a autoria de Moisés, né? A autoria completa, ou seja, Moisés não escreveu o livro, os 5 primeiros livros, somente Moisés, mas teve outros autores, né? Então, como Esdra, né? Só que nós vamos ver, pessoal, conforme nós formos ver no decorrer das aulas, quando nós estivermos estudando o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que todos esses argumentos aqui eles não se sustentam, né? Então, a gente crer justamente porque tem sim é, autoria, né, nos livros e a própria arqueologia ela confirma essa autoria dada a Moisés. Então é legal esse trabalho que o Archie Júnior ele fez, né? É legal porque você pelo menos você consegue ter mais base, mais fundamentos com relação até à própria arqueologia, né, que dá credibilidade sim a Moisés. Então vamos lá. E aí, pessoal, a hipótese documentária ela vai surgir lá no século XIX, né? Ela vai surgir com alguns camaradas, justamente com o intuito de tentar trabalhar aí nessa credibilidade ou nessas fontes, né, de tirar a credibilidade de Moisés e trazer outras fontes, né? Então, um dos camaradas que vai tentar fazer isso vai ser o Graf, o Kenner e o Velhausme, né? Que nós vamos ver esse camarada aqui que ele que vai de certa forma aperfeiçoar a hipótese documentária justamente em relação a isso, né? Essa credibilidade, tirar essa credibilidade de Moisés. Então, o que, que seria a hipótese documentária, pessoal? Seria a teoria, né, que propôs que o Pentateuco ele foi compilado a partir de diferentes fontes, por diferentes autores ao longo do tempo. Então, isso é a hipótese documentária. Segundo essa teoria, não se sabe quais são as fontes, né? E aí, nós vamos ver com o decorrer das aulas, ou no decorrer dessa aula, 4 fontes aí que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Vamos lá. E aí, a proposta inicial, a primeira etapa, pessoal, foi justamente esse Jean, né? O Jean, ele vai ser o camarada aí que vai, de alguma forma, observar algo justamente aqui no livro de Gênesis, né? Segundo ele, pessoal, ele vai notar que em Gênesis, capítulo 1, o autor, ou Gênesis, chama Deus de Elohim. E aí ele observando que em Gênesis, capítulo 2, Deus é chamado de Jeová ou Javé. E aí, o que, que ele conclui, segundo a pesquisa dele? Ele conclui que Moisés ele vai usar 2 fontes, certo? Para compilar o Pentateuco. Uma fonte, a Elohim, e a outra fonte, Javé. E aí nós vamos chamar essa fonte Eloísta, né? De Elohim, e a fonte Javista de Javé.
Só que nesse primeiro momento, a ideia dele, pessoal, ela não vai ser aceita. Porém, ela vai dar o pontapé inicial, o início da hipótese documentária, certo? Justamente em relação aos nomes divinos, né, que vai ajudar a desenvolver melhor essa hipótese documentária. Então vamos lá. E aí o Gottfried, ele vai lá no livro dele, o livro dele Introdução ao Novo Testamento, ele vai pegar Gênesis e Êxodo, né, pelo menos os primeiros capítulos de Êxodo, e ele vai dividir, certo? Ele vai dividir Gênesis, ele vai chamar de fonte javista, e o Êxodo, os capítulos iniciais ali, vai chamar de Eloísta. Agora, o Archer Júnior, ele não fala quais capítulos ele chama de javista e quais capítulos ele chama de Eloísta. Ele simplesmente fala que o Gottfried, ele vai somente dividir, certo? E aí ele vai procurar de alguma forma correlacionar histórias duplicadas, como a do dilúvio, com essas duas fontes. Então ele vai tentar relacionar as histórias e tentar colocar essa aqui pertence à fonte javista, essa história aqui pertence à fonte eloísta. Então ele vai fazer um trabalho histórico, claro, né? Ele vai tentar trabalhar essa questão aí. E aí, uma coisa interessante é que inicialmente ele vai atribuir sim a Moisés a combinação dessas fontes pré-mosaica. Mas em edições posteriores ele vai concordar que o Pentateuco ele foi escrito após a morte de Moisés, né? Mais ou menos lá no reinado de Josias, né? Do rei Josias. Josias, certo? E aí, pessoal, com isso, o que, que vai acontecer, né? Ele vai dividir aqui as duas fontes, a fonte javista e a fonte eloísta, certo? Então, essa aqui é a segunda etapa da hipótese documentária. Vocês percebam que eles já estão chegando até o livro de Êxodo, né? Iniciaram com o livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 1, capítulo 1 e capítulo 1, capítulo 2, e aí agora nós já estamos partindo para o livro de Êxodo. Então, no decorrer do tempo, eles vão evoluir essa teoria, né, para incluir outras fontes que nós vamos ver aqui mais à frente. Vamos lá. E aí, o Deu Wetz, ele vai fazer um estudo no livro de Deuteronômio, certo? Esse autor, ele vai fazer o estudo no livro de Deuteronômio. E aí, segundo ele, o Pentateuco vai ser escrito depois da época de Davi, certo? Esse autor aqui, ele vai dizer que o Pentateuco vai ser escrito depois da época de Davi. Deuteronômio ele vai ser encontrado no período do rei Josias, conforme 2 Reis, capítulo 22, e foi escrito para apoiar o governo de Josias. Então, segundo ele, ele vai chegar a essa conclusão que o livro Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, vai ser escrito após a época de Davi. E aí, o livro de Deuteronômio vai ser escrito justamente para apoiar o governo de Josias, né, do rei Josias. E aí, pessoal, ele vai datar o livro de Deuteronômio em 621 a.C., então 621 é na época do rei Josias, e isso daí já tira a credibilidade do livro ter sido escrito por Moisés, né? Mas nós vamos ver aqui que o Archer Júnior, quando nós estivermos estudando o livro de Deuteronômio, essa informação aqui ela cai por terra, ela não se sustenta. Então, por conta disso, né, com achados arqueológicos, o Archer Júnior ele vai explicando, até mesmo usando a baixa crítica, que é os próprios textos da própria palavra de Deus, essa teoria dele é que ela não se sustenta, ok? E aí, vocês percebam que agora nós temos mais uma fonte, que é a fonte javista, a fonte eloísta e a fonte deuteronomista, certo?
E aí nós já temos aqui 3 fontes, tirando completamente a autoria de Moisés, certo? Vamos lá, ainda tem muita coisa aqui para nós aprendermos. E aí, pessoal, nós chegamos aqui no Alexander, né? Que ele vai aí criar uma teoria chamada teoria fragmentária, né, da origem do Pentateuco. Segundo ele, o Pentateuco ele vai ser composto de uma coleção de fragmentos escritos em um período diferente e teriam reunidos e editados em um único trabalho durante o tempo de Salomão. Então perceba que aqui o que ele está tentando falar aqui? Vamos entender aqui a teoria fragmentarista, né, ou fragmentária. Ele está dizendo o seguinte, que existia fragmentos desses livros, ou seja, uma coleção, certo? Escritos em períodos diferentes, em épocas diferentes, e aí se juntou-se tudo e na época de Salomão fez essa juntada desses documentos ou depois de Salomão, certo? Isso daí, pessoal, a teoria fragmentária, ela não tem uma fonte. Isso aqui é importante você entender, ela não tem uma fonte. Alguém no decorrer do tempo aí for escrevendo essas histórias aí de Gênesis, de Êxodo, Levítico, né? E aí no tempo de Salomão ou depois deles fez aquela juntada desses documentos e aí gerou esses livros. Então, segundo a teoria dele, essa foi a origem do Pentateuco. E aí, pessoal, a gente vai perceber de Dewey até Ruffeld, não vai ter muita mudança na teoria ou na hipótese documentária, né? Ela não vai se desenvolver, vai ficar estagnada, vai simplesmente parar, né? Porém, pessoal, vai surgir uma outra teoria aqui, que é a teoria suplementar da origem do Pentateuco. O que que seria aqui de uma forma bem simples, né? Imagine que você tem um documento base, né? Tá aqui o documento, aí você começa a escrever, certo? Esse aqui é o documento base. Aí você guarda esse documento, depois outra pessoa, ela encontra esse documento e acrescenta mais um pouco esse documento aqui, escreve uma outra página, né? E aí você guarda esse documento, depois de muito outro tempo, outra pessoa encontra esses 2 documentos e vai escrevendo de novo, né? E aí passou-se muito tempo, se guardou-se os 2 documentos e aí vai ter outro documento que a pessoa vai escrever e aí se passou-se mais um tempo, vai ter um outro documento que a pessoa vai escrever. Então, segundo a teoria suplementar, o que seria a origem do Pentateuco? É justamente isso daqui, ó. É um documento base, lembra do primeiro documento aqui? Que foi suplementado, ou seja, umas pessoas foram escrevendo, 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 de maneira que depois juntou-se tudo e já estava aí a origem do Pentateuco. Então, é mais ou menos aí. Só que aqui é diferente da teoria fragmentária. Aqui são vários autores, né? Ele já coloca aqui que o documento básico foi a fonte eloísta, né? E aí a fonte jafista foram outros autores que foram acrescentando a esse documento eloísta. Vamos lá. E aí, pessoal, nós vamos chegar na teoria documental. Ela vai ser desenvolvida por alguns estudiosos, né? Lembrando que ela não foi parada a teoria documental. E aí nós vamos ter um grande avanço, né, com relação a esse camarada aqui, ó, o Blank, né? Ele vai desenvolver aí a teoria do hexateuco, certo? Que nós vamos ver agora aqui na frente. Vamos lá. Então, o que seria a teoria do hexateuco, né? O Blank, ele vai desenvolver a teoria do hexateuco
ele vai fazer uma análise das fontes, né? As fontes que nós já tínhamos era a fonte javista, a fonte eloísta, né? E a fonte deuteronomista, né? Aqui, ó, fonte javista, fonte eloísta e a fonte deuteronomista, certo? E aí, o, o Black, ele vai incluir o livro de Josué, certo? O livro de Josué. Segundo ele, a história de Israel estaria incompleta sem o livro de Josué. E aí, ele está dando aqui início ao Hexateuco. Não seria mais 5 livros, né? Pentateuco, mas seria Hexateuco. E aí, pessoal, ele vai dar origem a mais uma fonte aqui, ó, que é a fonte sacerdotal, né? Então, vocês percebam que isso daqui são as 4 fontes, segundo a hipótese documentária, dos livros aí, dos 5 primeiros livros da Bíblia, segundo esses estudiosos. E aí, pessoal, a teoria documental, ela só vai atingir, ou a hipótese documentária, né? Ela só vai atingir o seu auge com Júlio Wellhausen, né? Que ele vai alavancar a teoria documental, certo? Ele vai sugerir os anos, né, que nós vamos ver aqui, e ele vai organizar a teoria documental. Vamos lá. Então, isso aqui já é a organização de Wellhausen, né? O que é a teoria documental? Deixa eu passar aqui para frente, depois a gente volta. A teoria documental seria isso daqui, pessoal, certo? O Pentateuco ele foi escrito por 4 fontes: a fonte javista, a fonte eloísta, a fonte deuteronomista e a fonte sacerdotal, certo? Então, nós vamos ver cada uma aqui, ó. A fonte javista segundo os teólogos aí, os estudiosos, né, ele observaram que o livro, os primeiros livros da Bíblia chamam Deus só de Javé, né? Então, segundo essa teoria, segundo essa fonte, o autor usou a fonte javista, certo? E aí, eloísta vem de Elohim. E aí a data dessa fonte seria 950 a.C. e da Elohim seria 850 a.C. Então percebo que em 800 já tira aqui a autoria de Moisés, porque Moisés já havia morrido, né, falecido, né? Ou o Senhor levou consigo, né, como nós sabemos, né, que o Senhor levou o corpo dele. Mas vamos lá, isso é uma outra história que nós vamos falar mais lá na frente. Então, quem chama Deus de Javé e Elohim chamaria o tempo todo. Fonte javista seria um documento e a eloísta seria um outro documento. Então, segundo aí a hipótese documentária, seria mais ou menos isso, né? Quem chama Deus de javista vai chamar o tempo todo e quem chama de eloísta chamar o tempo todo. Então, foi-se notado isso no Pentateuco. E aí, pessoal, a fonte deuteronomista foi aquela fonte que nós já vimos, daquele lá do camarada lá que ele datou que o livro de Deuteronômio foi escrito em 621, na época do rei Josias, né? Então, você percebam aí que tudo isso daí, pessoal, já tira a credibilidade de Moisés, né? E a última fonte seria sacerdotal, certo? E aí, as 4 fontes, segundo a hipótese documentária do Pentateuco, seria o Gédipe, né? Ou javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Certo, pessoal? Então, segundo a hipótese documentária, essas seriam as 4 fontes dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, nós vamos estar estudando a alta crítica do Antigo Testamento no século XX. Tá ok? Então, nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.
Até a próxima.